Agora, teve um grande desastre do Lula? Você vê uma placa tectônica se movendo, isso ter efeito nas pesquisas, ser algo definidor na eleição? De jeito nenhum, não vejo nada brusco. Inclusive eu estava acompanhando, Kennedy, duas coisas. Uma pesquisa da Quest, que monitorou as redes sociais, e uma qualitativa, que estava monitorando um grupo de indecisos. Uma qualitativa é quando você coloca 20 pessoas, no caso eram 20 pessoas, para assistir o debate e fica monitorando, os pesquisadores ficam vendo quais são as reações, perguntando o que ele achou disso. A qualitativa ajuda a apurar tendências, né? Você pega um grupo, um segmento de eleitores, vê qual é o comportamento deles e aquilo indica uma tendência. E o que saiu dessa avaliação da Quest qualitativa? Da qualitativa da Quest era só em relação às redes sociais. Deu vitória de Bolsonaro por 56 a 34, se não me engano. Mas esse é um resultado que eu acho que a gente não deve levar muito em conta, porque pode significar simplesmente que os eleitores, apoiadores do Bolsonaro, estavam mais engajados. Participaram mais, como é, na verdade, um embate nas redes sociais. O Bolsonaro tem mais engajamento a e maior turma dele estava participação. mais presente, estava mais acordada, estava postando mais. Pode significar simplesmente isso. Agora, eu acho que a Quali é mais interessante, porque ela apontou algumas respostas do Bolsonaro, por exemplo, que desagradaram bastante as pessoas que estavam ouvindo. E uma delas foi quando ele sugeriu que a ida do ex-presidente Lula ao Complexo do Alemão era uma tentativa dele se aproximar de marginais. Isso pegou muito mal. Falou que o Lula estava rodeado de traficantes e o Lula responde bem. Exatamente. Diz que era o povo trabalhador que estava lá, que ele entra na favela e tal. Exatamente. Aquele foi um bom momento do Lula no debate, Foi um dos melhores. Um bom momento do Lula e um péssimo momento do Bolsonaro no debate. Um bom momento do Bolsonaro, segundo esse grupo que estava sendo monitorado, foi quando ele falou do aumento do Auxílio Brasil. E o Lula também teve um momento, aliás, o Bolsonaro também teve um momento bom, quando ele fala, mas aí para a bolha dele, sobre ditadura, os amigos traficantes, todo aquele discurso sobre Nicarágua, Venezuela, etc. Isso agrada a bolha dele. Mas eu vou te falar, Kennedy, no final eles fazem... Porque a ideia da Quali é pegar esses indecisos e ver no final do debate quantas pessoas mudaram de voto. Então, esse grupo tinha gente que votou no ex-presidente Lula no primeiro turno, mas poderia mudar de ideia. Gente que votou na senadora Simone Tebet e poderia mudar de ideia. Então, eles assistiram, eles disseram o que eles acharam, eles apontaram os pontos fracos e fortes, e no final, os pesquisadores perguntam: quem aqui mudou de voto? Eram 20 pessoas. Sabe quantas mudaram de voto? Nenhuma. Acaba não tendo um efeito tão grande assim quanto a gente imagina, né? Pois é. Então, eu acho que é isso. O Bolsonaro pode ter se dado melhor do que o ex-presidente Lula, mas eu acho que ele vai ter muita dificuldade em converter essa performance em votos. Ô Thaís, quando a gente vai analisando a reta final das eleições, já cobrimos algumas eleições, o Lula está na frente. Agora, é uma diferença apertada. O Datafolha dá 53% dos votos válidos contra 47%. Não é uma liderança folgada, né? Se houver um movimento, é uma eleição aberta, nós podemos dizer assim. No entanto, a gente pega o histórico, Thaís, das eleições no Brasil e de candidatos em eleição presidencial que chegaram na frente no segundo turno, passaram para o segundo turno na frente, esse candidato acaba confirmando a vitória. Se pegar o Fernando Henrique em 98, quando ele se reelegeu no primeiro turno, liderava a pesquisa com o pé nas costas, tanto que levou na primeira fase. O Lula se reelege em 2006, estava na frente das pesquisas. A Dilma se reelege em 2014, estava na frente das pesquisas. Você acha que que sinaliza para a gente? É um favoritismo do Lula e a tendência é a eleição do Lula, ou essa coisa está em aberto ainda? Sem dúvida, Kennedy. Não existe, como você falou, na história do Brasil, um único caso de virada em eleição presidencial. Existem vários casos de virada em eleição para governadores. Na verdade, teve uma pesquisa também da Quest que fez esse levantamento. Então, na eleição para governador, houve 11 viradas nas condições parecidas com o que nós vemos agora na eleição presidencial, com o segundo colocado e o primeiro com uma diferença de até 5 pontos. Só que em apenas uma dessas eleições em que houve virada para governador, teve todas as condições, ou seja, a diferença era de 5 pontos mais ou menos como é agora, e o primeiro colocado no primeiro turno tinha 48% dos votos, ou seja, bastante, quase metade. Então, na eleição para governador, apenas em um único caso isso aconteceu, que foi em Minas Gerais. Então, é bastante difícil, respondendo a sua pergunta, o que isso sinaliza? Sinaliza que é muito difícil para o Bolsonaro ainda virar esse negócio. Mas o jogo não está jogado, né? O jogo não está jogado. É isso aí.